Olá, pessoal, voltando aí então. Então, agora atenção ao desenvolvimento do restante do exercício. Na verdade, a gente só está enxergando, até agora só enxergamos o vetor velocidade angular e aceleração angular, certo? Então, o exercício, na verdade, do ponto de vista de cálculo, ainda nem começou, ok? Então, vamos lá, atenção aí. Já enxergamos, então, o vetor velocidade angular, o vetor aceleração angular, certo? Agora, nós precisamos obter as coordenadas dos pontos de interesse, ok? Então, o que são os pontos de interesse? São o ponto que eu vou ter que calcular a velocidade, certo? Então, eu vou ter que calcular a velocidade desse ponto D, vou ter que calcular a aceleração desse ponto D, né? Que o enunciado pede. Então, o vetor velocidade do ponto D e o vetor aceleração do ponto D. Então, o ponto D, sem dúvida, é um ponto de interesse. E, além do ponto D, os pontos pertencentes ao eixo fixo de rotação. Observe, os pontos A e B são pontos pertencentes ao eixo fixo de rotação do sólido, certo? Então, eu vou precisar calcular as coordenadas, obter as coordenadas desses pontos. Então, vamos começar. Os pontos, então, que eu vou obter as coordenadas são... Deixa eu só acertar minha câmera aqui. Os pontos A, B e D. Ok? Aí, então, esses são os pontos de interesse neste exercício. Então, Gabriel, mas eu já não posso continuar, não posso esperar eles tanto tempo, senão não termino a aula, né? Tá? E daí, o que aconteceu? Não sei, porque eu não posso esperar todo mundo, né? Senão eu não consigo terminar a aula. O exercício é longo, ainda tem que falar da PS, ok? Então, vamos seguindo aí. Quem chegar atrasado, infelizmente, vai perder o conteúdo aí, né? Então, já tinha falado, que agora são 8h53, tá? Então, vamos seguindo. Vamos lá. Então, o ponto A. Por que o ponto D? O ponto D é o ponto do qual ele faz as perguntas, né? Eu não preciso calcular a velocidade do ponto D, a aceleração do ponto D, certo? Então, eu preciso das coordenadas do ponto D também, certo? Bem, então, vamos lá. O ponto A, né? Toda vez que você for obter as coordenadas de um ponto, você vai observar o seguinte: existe um triedro XYZ que foi ajustado ao sólido, né? Então, dá uma olhada aí, ó. Olha o eixo X aqui, né? Olha o eixo Y aqui e olha o eixo Z aqui, né? Então, esse triedro foi ajustado para auxiliar você a desenvolver o exercício, ok? Então, agora, você precisa obter as coordenadas do ponto A, né? Então, você vai obter as coordenadas do ponto A em X, em Y e em Z. Aí. Beleza. Então, o ponto A, toda vez que você olha para um ponto, você tem que se perguntar, o ponto A, ele está em cima de um eixo cartesiano, em cima de um plano cartesiano, ou ele está no espaço cartesiano? Então, se você olhar o ponto A com calma, você vai observar que o ponto A está em cima do eixo cartesiano Y, certo? Está em cima do eixo cartesiano Y. Ou seja, as coordenadas desse ponto A em relação ao eixo cartesiano Y, quais são? Né? Então, essa altura aqui, ó, essa altura é a coordenada do ponto A em relação ao eixo Y, certo? Que vale quanto? 0,203 metros, certo? E aí as coordenadas em X e em Z são zero. Afinal, se o ponto A está contido no eixo cartesiano Y, ele só tem coordenadas em relação a esse eixo Y. Em todos os outros eixos, as coordenadas são nulas, certo? Tá aí. Agora, atenção ao ponto B. O ponto B está onde? Ele está em cima de um eixo cartesiano, em cima de um plano cartesiano,
ou ele está em cima, ele está no espaço cartesiano? Ele está em cima do eixo Z, ó, certo? O ponto B está contido no eixo Z, no eixo cartesiano Z. Beleza. E qual é o afastamento dele em relação a essa origem aqui, né? Então você mede tudo em relação à origem, ok? O afastamento dele em relação à origem é quanto? 0,152 metros em Z. Então em X a coordenada é 0, em Y a coordenada também é 0, e em Z a coordenada é 0,152 metros. Pronto, tá aí. Ok? Pronto. Depois, o ponto D de dado. O ponto D de dado está também em cima de um eixo cartesiano. Ele está em cima do eixo X, ó. Dá uma olhada. Se ele está em cima do eixo X, significa que ele só tem coordenadas em relação ao eixo X. Afinal, ele está contido naquele eixo cartesiano. Ok? Quanto vale essa distância aqui em relação à origem? Ó, essa distância vale 0,178 metros. Então, 0,178 em Y 0 e em Z 0. Pronto. Ok? Observe o seguinte, pessoal. Existem outros dois pontos indicados no desenho, só que esses outros dois pontos indicados no desenho não vão ser utilizados na resolução. O ponto C. O ponto C não é nem mencionado no enunciado. O ponto E. O ponto E também não é nem mencionado no exercício, certo? Então, se você calcular as coordenadas do ponto C e do ponto E, você não vai usar para nada na resolução. Então, é perda de tempo. Então, você tem que observar quais são os pontos que vão fazer parte da resolução matemática do exercício. O ponto A, porque pertence ao eixo fixo de rotação. O ponto B, porque pertence ao eixo fixo de rotação. E o ponto D, porque as perguntas do exercício são feitas em relação ao ponto D. Ele quer saber qual é a velocidade do ponto D e qual é a aceleração do ponto D. Se você calcular, se você obter as coordenadas do ponto C e do ponto E, elas não vão servir para nada. Ok? Então você só vai perder tempo com isso. Beleza? Pronto. Então, obtidas as coordenadas, agora, qual é o próximo passo? Vamos lá. Então, aqui eu já coloquei as coordenadas, né? Aí. Para usar A menos B usando Pitágoras? Não, Ivan. Você vai usar subtração mesmo, subtração de coordenadas. Vamos lá. Então, atenção. Vamos obter agora, então, começar a fazer o cálculo, né? Então, nós vamos começar a fazer o cálculo do vetor velocidade angular do sólido. Então, vamos lá. O vetor velocidade angular do sólido vai ser o ômega na direção binormal, né? Lembra que eu já apresentei essa equação para vocês agora há pouco? Tá aí. Então, agora atenção. O que é esse versor binormal? Esse versor binormal é dado por uma fração. Essa fração que está aí na tela para vocês. Ó. Dá uma olhada. Então, o ômega, o vetor velocidade angular, vai ser a intensidade do vetor velocidade angular, certo? Que a gente já tem, isso foi dado no enunciado, daqui a pouco eu volto lá, vezes, ó, uma fração. Como que eu vou definir essa fração? Atenção. O vetor velocidade angular aponta de onde para onde? O vetor velocidade angular, a gente já viu usando a regra da mão direita, que aponta de B para A. Então, onde é que está a cabeça do vetor? Ou seja, onde é que está a seta do vetor? A seta do vetor, a cabeça do vetor, está em A. Ó, A. Certo? Menos o rabo do vetor. Onde que está o rabo do vetor? Ó, o rabo do vetor está em B. Aí. Ok? Então, A menos B. Aí. O que é esse A menos B, pessoal? São as coordenadas do ponto A menos as coordenadas do ponto B, termo a termo. Subtração de coordenadas. Depois eu vou fazer essa subtração aqui. Ok? Dividido pelo módulo de A menos B. Pronto. Então, esta fração que aqui está,
é o desenvolvimento do versor do vetor. Ok? Isso aqui é geometria analítica, pessoal. Isso aqui em algum ponto lá da disciplina, no semestre passado, pode ser que não dessa forma, você aprendeu. Ok? Então, origem final menos inicial, não sei como o professor usava. Eu uso essa nomenclatura. Cabeça, entre aspas, a cabeça é a seta do vetor. Cabeça menos rabo. Então, a cabeça está em A e o rabo está em B. Então, por isso que ficou A menos B. Não é por causa da ordem das letras, hein? Certo? A vem antes do B, não é isso. A cabeça do vetor menos o rabo do vetor. Está escrito aqui, ó. Certo? Beleza? Ou seja, se o vetor apontasse de A para B, eu teria o vetor como? Imagina que o vetor apontasse aqui. Se apontasse de A para B, a cabeça está em B e o rabo está em A. E aí ficaria B menos A dividido pelo módulo de P menos A. Beleza? Então, atenção. O que é isso aqui? Isso aqui é o vetor da velocidade angular. Ele tem um módulo. Quanto é o módulo? 5 radianos por segundo. Está dado lá no enunciado. E a direção e o sentido é dada por essa fração. Módulo, direção e sentido. Isso é a representação do vetor de forma matemática. Aí, então, agora o que a gente vai fazer é calcular o A menos o B aqui separadamente. Vamos lá. Então, olha aqui, ó. Vamos lá. Quanto que é A menos B, pessoal? Quando você lê isso aqui, você lê coordenadas do ponto A menos coordenadas do ponto B. Termo a termo. Subtração de coordenadas. Vamos lá. 0 menos 0. Quanto dá? 0 menos 0 dá 0 em x, cujo versor é i. Né? 0i. Né? O versor do eixo x, lembra? 0i. 0,203 menos 0. Quanto dá? Mais 0,203 em y, cujo versor é j. Aí. Então, 0,203 menos 0. Mais 0,203j. Então, estou subtraindo as coordenadas, termo a termo, um por um. Ok? 0 menos 0,152. Dá menos 0,152 na direção do eixo z, cujo versor é k. Pronto. Aí, isso aqui é A menos B. Subtração das coordenadas de A das coordenadas de B. Termo a termo. 1 a 1. Ok? Por que menos? 0 menos 0,152. Estou subtraindo. 0 menos 0,152 menos 0,152. Ok? Aí. E aí o módulo de A menos B. Como que a gente calcula o módulo de A menos B? O módulo de A menos B é a raiz quadrada dos quadrados, da soma dos quadrados das coordenadas. Você aprendeu isso lá em GA também, né? Então, 0 ao quadrado mais 0,203 ao quadrado mais, abre parênteses, menos 0,152 ao quadrado. Não esquece de colocar esse menos dentro do parênteses, não dá problema. Isso aqui é muito comum, esse erro em geometria analítica, hein? O aluno vai lá na calculadora, em vez de fazer o cálculo, ele esquece de colocar o menos dentro do parênteses, erra o módulo. Aí. Então, o módulo de A menos B vai ser quanto? Vou pegar minha calculadora aqui. (203 ao quadrado) ponto 152 ao quadrado, soma, tira a raiz. 0,253 é o módulo. Pronto. Esse é o módulo de A menos B. Aí. Tira a raiz, Wesley, não esquece, hein? Beleza? E não esquece de colocar o menos dentro do parênteses, hein? Cuidado aí, senão, se você não colocar o menos dentro do parênteses, o menos não vai levar ao quadrado e vai dar errado aqui.
Aí. Pronto, então agora vamos escrever a equação do ômega. O ômega vai ser o quê? Vai ser o ômega, quanto vale o ômega, lá no enunciado. Ó, lá na primeira página do exercício. Aqui. Quanto é a velocidade angular? Opa, passei. Aqui, ó. A velocidade angular, 5 radianos por segundo. Então, esse 5 veio do enunciado, certo? Então, essa é a intensidade da velocidade angular. É o módulo da velocidade angular. 5 radianos por segundo. Veio lá do enunciado, né? Então, isso aqui veio aqui, ó. Pronto. Coordenadas A menos coordenadas de B. Então, A menos B, quanto que dá? Já acabamos de fazer aqui, ó. Vou tirar agora aqui, vou deixar só o papel. Pronto. Peraí. Pronto. Só copiar aqui, ó. 0, 0i, mais 0,203j, menos 0,152k. Pronto. Isso é A menos B. Dividido pelo módulo de A menos B. 0,253. Pronto. Aí. Então, aí está o cálculo. Certo? Então, agora, o que você tem que fazer? Você tem que fazer essa conta aqui primeiro, ó, 5 dividido por isso aqui, que vai dar um resultado. 5 dividido por 0,253 dá 19,76. Pronto. Certo? 5 dividido por 0,253. Porque I, J, K, esses são os versores do eixo X, Y e Z, o Gabriel. Certo? Isso aí você viu lá em geometria analítica no semestre passado, tá? I, J, K, I é o versor do eixo X, J é o versor do eixo Y e K é o versor do eixo Z. Ok? O Juan perguntou, sempre faz essa divisão primeiro? Sim, porque você vai ter que transformar isso daqui num escalar para fazer a multiplicação pelo vetor, né? Você vai multiplicar um escalar pelo vetor. Certo? Então, passando a limpo aqui, como ficou? O vetor velocidade angular é 19,76 vezes 0i mais 0,203j menos 0,152k. Aí, ok? Agora eu vou ter que multiplicar esse escalar por esse vetor. Vocês aprenderam isso lá no semestre passado, né? Como se fizesse a distributiva, né? Então, 19,76 vezes 0 é 0. Né? Então, o vetor velocidade angular fica 19,76 vezes 0 dá 0i, não precisa indicar. 19,76 vezes 0,203, quanto dá? 4J. Ok? 19,76 vezes menos 0,152 dá 3 negativo K. Radianos por segundo. Pronto. Então, essa daqui é a velocidade angular do sólido. Vocês estão errando no cálculo do módulo, hein, pessoal? Ó, provavelmente vocês estão esquecendo de colocar esse menos dentro do parênteses aí. Vê aí o cálculo. Dá 0,253. Garanto para vocês. E depois não esquece de tirar a raiz no final, né? Se você não colocar esse menos dentro do parênteses ao quadrado, ele vai usar menos. Menos ao quadrado vira mais. Não esquece disso, hein? 0,253. (19,76) vezes 0,254, 0,253, não é 253, é 203 aqui.
Não é 253, ó. É o menos dentro do parênteses, pessoal. Vocês estão apanhando da calculadora, hein? Na dúvida, pessoal, faz por partes do cálculo. Se for tentar fazer tudo de uma vez só, você tem que saber a sintaxe matemática de digitação. Senão, a calculadora faz o cálculo errado. Ok? Aí. Pois é, mas aí que tá. Você tem que colocar a sintaxe certinha, né? Ok? O José Inailson perguntou aí. Acabou, nem começou ainda, Juan. Essa é a pergunta da letra A só. Essa é a resposta da letra A só. Aí. Na resposta não é necessário colocar o 0i? Não, porque é nulo, né? Certo? Então, se você não coloca nada, significa que já está subentendido que a coordenada em i é 0. Né? Ok? Pronto. Aí. 0,254 arredondou na calculadora, não tem problema. Sem problema. Pronto, então essa é a velocidade angular. Resposta da letra A. Bom, no slide está bem detalhado, pessoal. Dá uma olhada. Deixa eu colocar lá no ponto. Ó. Fiz o cálculo aqui, certo? Esse slide aqui foi digitado, então ele está bem detalhadinho. Fiz o passo a passo do A menos B. Calculei o módulo. Deu 0,254 aqui, porque estava arredondando. Tá? O meu deu 0,253, não tem problema. Ok? Pronto. Dividi 5 por 0,254 e fiz a distributiva no vetor e deu a resposta. Pronto. Ok? Esse 0,253 aqui foi arredondamento. Pronto, então o slide está bem detalhadinho. Certo? Bom, agora vamos para a letra B lá, então. Então na letra B ele quer saber o quê? O vetor aceleração angular do sólido. O vetor alfa. Né? Então, o vetor aceleração angular vai ser o quê? Vai ser o alfa na direção binormal. Né? Ó. Para achar o 19,76, o 4J, eu peguei 19,76 e multipliquei por 0. É distributivo, pessoal. Certo? É multiplicar um escalar por um vetor. Faz a distributiva aqui, aqui e aqui. Certo? Então, ó, vetor aceleração angular, alfa. Vai ser o quê? Vai ser alfa na direção binormal. Pronto. Beleza. Alfa na direção binormal. Ou seja, a fração é exatamente a mesma. Por quê? Porque o alfa e o ômega possuem o mesmo sentido, pessoal. Então, na hora que você monta a fração, continua sendo A menos B. Né? Então, ó, olha o vetor alfa aqui. Onde está a cabeça do vetor alfa? Está em A. Onde está o rabo do vetor alfa? Está em B. Certo? Então, fica cabeça A, ó, menos rabo B. Certo? Que é a mesma fração que a gente usou para o ômega. É a mesma fração porque o sentido e a direção são iguais. Certo? O alfa e o ômega possuem a mesma direção e o mesmo sentido porque o sólido está acelerando. Então, fica lá, A menos B dividido pelo módulo de A menos B. Vamos supor que esse sólido estivesse freando. Se este sólido estivesse freando, o que eu teria? Eu teria isso aqui, ó. Eu teria o alfa apontando no sentido contrário ao ômega. Aí como ficaria essa fração aqui? Essa fração ficaria B menos A, ó, cabeça B, menos rabo A. B menos A dividido pelo módulo de B menos A. Ok? Supondo que o sólido estivesse freando, nesse exemplo aí. Pronto, então, vamos lá. O vetor aceleração angular vai ser o quê? Quanto vale o módulo
da aceleração angular? Quanto vale a intensidade da aceleração angular? Vamos voltar lá no enunciado. O que o enunciado falou? Que a velocidade angular é de 5 radianos por segundo, que cresce a taxa de 4 radianos por segundo ao quadrado. Pronto, ele te deu a aceleração angular. A taxa de crescimento da velocidade é a aceleração angular. Pronto. Então, alfa vale 4. Está dado no enunciado isso. Está aí na tela. E o A menos B é só copiar daqui, pessoal. É só copiar a mesma fração. Ó, copia tudo daqui, porque está igual, né? Certo? Então, fica lá. 0i mais 0,203j menos 0,152k dividido pelo módulo de A menos B, 0,253. Pronto. Aí. Ok? Então, copiei a fração, né? Porque é a mesma fração. Copiei daqui para cá. A menos B dividido pelo módulo de A menos B. Agora, vamos lá. Vamos fazer essa conta aqui. 4 dividido por 0,253. Quanto dá isso aqui? (15,81). Isso. 15,81. Ou seja, o vetor aceleração angular vai ser o quê? O vetor aceleração vai ser 15,81 vezes 0i mais 0,203j menos 0,152k. Multiplica esse escalar por esse vetor, fazendo a distributiva, né? Dentro do parênteses, 15,81 vezes 0 dá 0. 15,81 vezes 0,203 dá 3,21 J positiva. 15,81 vezes menos 0,52, 0,152, 2,4K radianos por segundo ao quadrado. Pronto, esse aqui é o vetor aceleração angular do sólido. Tá lá. Ok? Não esquece da unidade, hein, pessoal? É muito comum o aluno esquecer a unidade no vetor. Aí ele fala para mim que a unidade é o J e o K. Deus o livre, hein? Não faz isso. Isso é para acabar com a amizade. Okay? Se é o vetor a aceleração angular, a unidade é a unidade da grandeza da aceleração angular. Ok? Sim, Isabela, ele quer queria no ponto D, só que até agora nós estamos trabalhando na pergunta da letra A e da letra B. Então, o vetor velocidade angular do sólido e o vetor aceleração angular do sólido, certo? Então, a gente está trabalhando aqui nas perguntas da letra A e B ainda, ok? O Juan falou, não é difícil, é trabalhoso, exatamente, certo? Não é difícil isso aqui, é trabalhoso. Trabalhoso porque a geometria analítica torna a coisa um pouco indigesta, vamos dizer assim. Ok? Pronto. Tá aí. Então, lá na resolução que eu vou passar para vocês, tá aqui, ó. Certo? Então, a resolução tá aí. Certo? Eu vou passar assim, ó, Lucas, que nem tá no slide aqui. Tá? Mas se você quiser, eu depois escaneio também os papéis e adiciono na apresentação sem problema. Ok? Pronto. Pergunta da letra C do exercício. Qual é? Pergunta da letra C do exercício. Ele quer saber a velocidade do ponto D. O vetor velocidade do ponto D. Ok? Então, o Eduardo pediu para voltar na pergunta da letra A. Está aqui, ó. Tá aqui, ó. O vetor velocidade angular. Está aqui.
Beleza? Ok. Vamos lá. Pergunta da letra C do exercício. Então, a pergunta da letra C do exercício é: qual é o vetor e velocidade do ponto D de dado? Então, vamos lá. Você vai partir da equação genérica da velocidade de um ponto. A equação que vai estar lá no formulário da sua prova, que é essa aqui. Vetor velocidade do ponto P é igual ao vetor velocidade angular do sólido, produto vetorial P menos O. Atenção. Agora atenção aqui, hein, pessoal. Não perca a atenção aí. Depois eu vou escanear isso aqui, então, sem problema. Vamos lá. Vetor velocidade do ponto P. Certo? Então, essa aqui é a fórmula genérica. Quem é o nosso ponto P genérico? É o ponto D de dado. É o ponto que ele quer calcular a velocidade. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Pronto, fica assim, mais fácil. Então, o vetor velocidade do ponto de interesse é o vetor velocidade do ponto D de dado. Aí. Pronto. Isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao vetor velocidade angular do sólido, produto vetorial, subtração das coordenadas do ponto de interesse, menos as coordenadas de qualquer ponto do eixo fixo de rotação. Quem é o ponto de interesse? É o ponto D de dado. Pronto. Tá aí. Menos o ponto O. Atenção agora. Quem é o ponto O? O ponto O, por definição, é qualquer ponto pertencente ao eixo fixo de rotação, pessoal. Quantos pontos existem no eixo fixo de rotação? Existem infinitos pontos contidos no eixo fixo de rotação. Afinal, isso aqui é uma reta. Uma reta é montada, né, é composta por infinitos pontos. Mas dos infinitos pontos contidos no eixo fixo de rotação, quais os únicos dois que eu conheço as coordenadas? Isso mesmo, Isabela. Eu conheço as coordenadas do ponto A e as coordenadas do ponto B. Ou seja, esse ponto O genérico aqui pode ser ou o ponto A ou o ponto B. Então, eu vou escrever uma outra possibilidade de resolução. O vetor velocidade do ponto D vai ser o vetor velocidade angular do sólido, produto vetorial D menos B. Tá aí. Então, esse ponto O aqui é qualquer ponto contido no eixo fixo de rotação. Em princípio, eu tenho infinitos, né? Se eu falasse assim, eu quero usar esse aqui, posso usar? Bom, você pode até querer usar, mas não dá para usar. Você conhece as coordenadas desse ponto? Não. Ah, mas ele pertence ao eixo fixo de rotação. Tudo bem, mas eu não conheço as coordenadas dele. Se eu conhecesse as coordenadas desse ponto, eu poderia utilizá-lo como um ponto O, certo? Porque ele está contido no eixo fixo de rotação. Mas como eu não conheço as coordenadas, não dá para usar. Ou seja, dos infinitos pontos contidos no eixo fixo de rotação, os únicos dois que eu consigo usar são ou A ou B. Isso significa que qualquer uma dessas duas equações resolve esse exercício e, obviamente, tem que dar a mesma resposta. Ok? Aí você fala, mas como é possível dar a mesma resposta se cada ponto possui uma coordenada diferente? A resposta é: aí é que vem a mágica da geometria analítica dentro da cinemática do sólido girante. Todos os pontos deste sólido estão referenciados em relação a uma referência comum, em relação a essa referência, a essa origem do triedro XYZ. Ok? O Gabriel pediu para explicar de novo. Vamos lá. O que é o ponto O? O ponto O é um ponto genérico, certo? Essa equação aqui, ó, essa equação aqui é a equação genérica que vai estar lá no formulário da sua prova. O ponto P é o ponto de interesse, o ponto que você quer calcular a velocidade, o ponto D de dado. Beleza. O ômega é o vetor velocidade angular, o ponto P, de novo, é o ponto de interesse, e o ponto O pode ser qualquer ponto contido no eixo fixo de rotação.
você tem infinitos pontos contidos no eixo fixo de rotação, certo? Tem um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, aqui, tem um monte de pontos aqui. Mas, desses infinitos pontos contidos no eixo fixo de rotação, os únicos que você consegue usar, porque você conhece as coordenadas, são ou o ponto A ou o ponto B. O ponto A está contido no eixo fixo de rotação, certo ou não? Ó, ele aqui, ó, ele está em cima do eixo de rotação. O ponto B também está em cima do eixo fixo de rotação. Ou seja, esse ponto O pode ser ou o ponto A ou o ponto B. Vamos supor que eu tivesse aqui um ponto F, por exemplo. Imagina que aparecesse aqui um ponto F. E que eu conseguisse as coordenadas desse ponto F. Posso usá-lo? Pode, sem dúvida. Qualquer ponto contido no eixo fixo de rotação pode ser usado como ponto O. Tá aí. Ou seja, qualquer uma dessas duas equações resolve este exercício. E aí você vai escolher uma das duas. Em várias situações, uma das duas equações oferece maior facilidade. Neste exemplo, nenhuma das duas oferece maior facilidade. As duas oferecem dificuldade, vamos dizer assim, similar. Então, vamos escolher, por exemplo, essa aqui para resolver. Aí. Beleza? Ótimo. Então, vamos lá. Escolhendo esta equação, vamos ao desenvolvimento dela, então. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou escrever a equação aqui e vou montar a minha equação, certo? Aí. Então, o vetor velocidade do ponto D vai ser ômega vetor D menos A. Pronto. Aí. Então, vamos escrever lá. Vetor velocidade do ponto D vai ser igual. Ômega. Vetor velocidade angular. Pergunta da letra A do exercício, né? Tá aqui, é só copiar. Tá lá. 4J menos 3K. Esse é o vetor velocidade angular. Copiei aqui. Copiei lá da letra A. Veio para cá. Certo? Vetor D menos A. O que é D menos A? São as coordenadas do ponto D menos as coordenadas do ponto A, termo a termo. Atenção. Vamos lá. Coordenadas do ponto D menos coordenadas do ponto A, termo a termo. I com I, J com J, K com K. Então fica lá. 0,178 menos 0. Quanto dá? 0,178 I. Certo? Ó, 0,178 menos 0. Estou fazendo coordenadas de D menos coordenadas de A. Aqui, estou fazendo esse cálculo. 0,178 menos 0. 0,178i. 0 menos 0,200 menos 0,203j. Certo? 0 menos da operação, subtração, 0,203 menos 0,203j. 0 menos 0, 0k. Não preciso indicar. Pronto. Aí. Então agora chegamos a um ponto. Nós precisamos resolver este produto vetorial. Certo? Então, para você resolver esse produto vetorial, você pode resolver de duas formas. Na verdade, da forma que você quiser. Tá? Você já aprendeu a fazer produto vetorial lá no semestre passado, em geometria analítica. Certo? Então, atenção. Aí está, então, a resolução, né? Mostrei aqui. Pronto. Então, eu tenho que fazer esse produto vetorial agora. Muitos de vocês aprenderam a fazer produto vetorial por matriz determinante e depois usavam o método de Sarrus, a regra de Sarrus, para fazer o cálculo, né, do determinante da matriz. Não é isso? Que é exatamente o que eu fiz aqui. Então, como que você faz? Você monta o determinante, certo? Como que você monta o determinante? Vamos lembrar. Você põe lá na primeira linha os versores, IJK. Né? Então vai ser uma matriz 3 por 3. Aí, IJK.
Então, obrigatoriamente, primeira linha, os versores. Segunda linha vem quem? Ó? Atenção. Na segunda linha vem o vetor velocidade angular. Tá aqui, ó. Certo? Por que vem na segunda linha? Tem que vir na ordem, né, pessoal? Lembra de uma coisa, produto vetorial importa a ordem. Né? Então, não sei se vocês, se alguém já explicou isso para vocês, né? Um rascunho aqui, peraí. Se você faz, por exemplo, se você faz 2 vezes 3, isso é um produto escalar. 2 vezes 3 dá 6. E 3 vezes 2? Também dá 6. Agora, se você fizer 2i vetor 3j, vai dar uma coisa. Se você fizer 3j vetor 2i, vai dar a mesma coisa com o sinal inverso. Ou seja, o produto vetorial respeita a ordem da operação, diferente do produto escalar, hein? Cuidado com isso, isso é geometria analítica. Ou seja, por isso que você tem que montar a sua matriz nessa ordem. Se você montar em ordem diferente, aí já era, está errado. Ok? Pode fazer por escalonamento, pode fazer do jeito que você quiser, Wesley. Ok? Aqui eu vou fazer por sarros. Tá. Então, atenção. E o último termo é o quê? O último termo é o elemento D menos A. Pronto, está aqui. Certo? Então, tem que montar nessa ordem, né? Ok? Aí, o que você faz? Você repete as 2 primeiras colunas, certo? Então, as 2 primeiras colunas, você repete aqui do lado. Atenção. Repetir isso. Só copiei. Joguei daqui para cá. Pronto. E aí você faz a traçagem do método de Sarros. Né? Como que você faz a traçagem do método de Sarros? Então, nesta direção, o produto vetorial mantém o sinal. Tá aí. O produto vetorial mantém o sinal. Ok? Então, vocês viram isso lá no semestre passado, em geometria analítica. O produto vetorial por matriz determinante usando o método de Sarros. I vezes 4 vezes 0 dá 0i. Certo? O semestre retrasado? Acho que não, hein? Cálculo de geometria analítica foi no semestre passado. Vocês viram em TMA, tudo bem, mas em GA vocês viram também, certeza. J vezes menos 3 vezes 0,178. Tá aqui, certo? É que aqui não é escalonamento, hein, pessoal? Cuidado, isso aqui não é escalonamento. Dá para fazer produto vetorial por escalonamento? Dá, mas aqui é o método de Sarros, hein? Ó, K vezes 0 vezes menos 0,203 dá 0. Tá. Depois, aqui, no sentido oposto, na direção oposta, ó, nesta direção, atenção, nesta outra direção, o produto vetorial troca o sinal no final. Né? Então, atenção aqui, ó. K vezes 4 vezes 0,178 dá mais 0,712. Nessa direção, o sinal troca. Né? Isso é a regra de Sarros. Ok? I vezes menos 3 vezes menos 0,203. I vezes menos 3 vezes menos 0,203 dá mais 0,609i. Troca o sinal. Menos. 0 vezes 0 aqui dá 0j. Pronto. Aí o que você faz? Você junta I com I, J com J, K com K. Certo? Junta esse I. Joga aqui. Pronto. Não junta com ninguém, né? O J, é só escrever na ordem, na verdade, porque não tem I juntando com J nem com K. Só tem um termo em cada versor. E essa é a resposta da letra C. Pronto. Esse é o vetor velocidade do ponto D. Certo? Então, o vetor velocidade do ponto D sai dessa resolução aqui. Você tem que resolver esse produto vetorial. Inclusive, você consegue fazer na sua calculadora. Só precisa aprender a fazer. Ok? Calculadora faz produto vetorial. Essas calculadoras da Cássio aí que vocês têm e tal, faz produto vetorial. Ok? Ou seja, você faz o produto vetorial do jeito que você achar melhor. Ok? Então,
você tem a opção de escolher o método que você quiser utilizar para fazer o produto vetorial. E isso eu entendo que você já vem lá da geometria analítica com essa bagagem, tá? Por isso que eu passei rápido aqui através desse produto vetorial, mas está explicadinho, né? Está bem explicadinho, bem detalhado aí para você, certo? Bom, tem uma outra regrinha para fazer produto vetorial que eu vou deixar para explicar na aula que vem. Mas se você tiver curiosidade, você já pode olhar aí. Na aula que vem eu vou voltar aí e vou explicar esse produto vetorial. Afinal, falta responder também a pergunta da letra D, né? Ok? Agora eu vou parar, porque eu tenho que explicar para vocês o APS. Ok? Volto lá, só um minuto. Aqui, tá aí. Beleza. Bom, pessoal, então, daqui a pouco esse slide vai estar no para vocês. Eu vou escanear também as folhas de resolução do exercício, ok? O Lucas pediu para depois eu dar uma olhada na pergunta da letra D do exercício que eu falei para vocês fazerem, que é esse aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui? É esse exercício, Lucas? Tá. Pergunta da letra D. A aceleração de um ponto da borda do disco B. Para você calcular a aceleração do ponto, você vai calcular a parcela tangencial, vai calcular a parcela normal, certo? E aí você vai descobrir a aceleração do ponto. Ou seja, vai ser isso aqui, ó. Vai ter lá a aceleração de um ponto periférico do sólido B ao quadrado, vai ser a aceleração tangencial desse ponto ao quadrado, mais a aceleração normal desse ponto ao quadrado. Tá aí. Beleza. Então, a aceleração tangencial vai ser quanto? Vai ser o alfa B vezes o raio B. Faz o cálculo, guarda. A aceleração normal do ponto B vai ser o ômega B ao quadrado vezes o raio B. Guarda o cálculo, joga aqui, resolve, acabou. Aí. É um cálculo que a gente já tinha feito isso, certo? Em exercícios anteriores. O Douglas perguntou, menos 3 vezes menos 0,203 não dá positivo? Dá positivo, só que nessa direção você troca o sinal, não esquece, Douglas. Ó, nessa direção, na regra de Sarros, o sinal muda. Não esquece disso. Ok? Beleza, Douglas? Beleza, Lucas? Ok, maravilha. Ok, pessoal, vamos falar do APS. A professora Mirtz tinha pedido para eu conversar com vocês sobre o APS. Deixa eu abrir aqui o documento que vocês receberam. Pronto. O documento é esse aí. Né? Então, aqui ela faz uma introdução, né, do que você... do que versa, né, o assunto. Então, é um assunto relacionado à sustentabilidade ambiental, ok? Ou seja, vocês vão estudar engenharias mais para frente, por enquanto vocês são do ciclo básico de engenharia, certo? E cada um de vocês vai seguir aí uma engenharia. E já vieram várias perguntas para mim no e-mail e tal, né? Então, perguntas do tipo, professor, mas no meu curso, na minha turma, tem gente que vai fazer civil, tem gente que vai fazer mecânica, tem gente no meu grupo, né? Vocês vão escolher uma, tá, pessoal? Ok? Então, vamos supor, no mesmo grupo tem quem vai fazer engenharia da computação, engenharia mecânica, mecatrônica, sei lá. O grupo vai ter que entrar no consenso, certo? Para falar assim, ó, nós vamos fazer sobre essa engenharia aqui. Pronto. Agora, atenção, né? Não é porque você está falando mais, como se diz, mais fortemente de uma engenharia que você não pode citar outras engenharias, né? Por exemplo,
Se você for falar de um gerador eólico, né? Um gerador eólico, pessoal, envolve várias engenharias. Né? Um gerador eólico, aqueles geradores que você vê lá nos parques eólicos, que são muito comuns no Nordeste do Brasil. Né? Então, aquilo é uma máquina enorme que envolve várias engenharias. Certo? Então, o principal propósito dele é gerar energia elétrica, sem dúvida. Certo? Mas passa por, vamos dizer assim, assuntos de engenharia mecânica, né? Como que aquelas pás são fabricadas, por exemplo. Né? Na fabricação, existem diversos processos de fabricação, certo? Que envolvem emissão de carbono. Ou seja, a emissão de carbono, pessoal, não é só aquela que é diretamente ligada ao funcionamento. Né? Então, se você pega, por exemplo, um motor de combustão interna, você fala, um motor de combustão interna, ele libera muito carbono, certo? Por quê? Porque você precisa de um combustível fóssil, e o combustível fóssil, quando queimar, ele vai liberar uma quantidade enorme de carbono, certo? Então a pegada de carbono dele é muito grande. Tudo bem? Perfeito. Agora, e no processo de fabricação dele? No processo de fabricação do motor de combustão interna, foi liberada uma quantidade de carbono enorme, lá no processo de fundição, que fundiu o bloco do motor, certo? No processo de usinagem, que utilizou energia elétrica para usinar o pistão, certo? Para fazer a usinagem, por exemplo, da biela do motor. Ou seja, você não pode ficar, vamos dizer assim, preso e com a visão minimalista de enxergar só a emissão do motor, certo? Então, quando você fala assim, eu tenho um carro elétrico, eu tenho um Tesla, legal, você tem um Tesla, perfeito. Eu não emito carbono nenhum. Mentira, porque a quantidade de carbono que foi emitida durante o processo de produção daquele carro está contabilizado no carro. Isso a gente chama de pegada de carbono. Então anota aí, carbon footprint. Vou anotar aqui no chat para vocês, para depois vocês pesquisarem. Carbon footprint. Em português é pegada de carbono, certo? O que é a pegada de carbono? A pegada de carbono é tudo que emitiu carbono que pertence àquele processo. Então não é que você tem um Tesla que você fala assim, eu sou um cara ecológico. Pode ser que durante o processo de fabricação do seu Tesla, você tenha emitido muito mais carbono do que para você comprar um carro com motor de combustão interna tradicional. Certo? Todas aquelas baterias que você tem lá no banco de baterias do Tesla, pode ser que tudo aquilo tenha emitido uma quantidade de carbono muito maior até do que para você fabricar um carro de combustão interna tradicional, com motor de combustão interna tradicional, que usa combustível fóssil, certo? Ou seja, você tem que pensar no ciclo de vida do produto, certo? E aí entra um outro assunto, né? A avaliação do ciclo de vida, certo? Life Cycle Assessment, certo? Ok? A fonte de energia elétrica que mantém o carro elétrico também deve ser levada em consideração, sem dúvida, certo? Então, você não pode simplesmente chegar e falar assim, o meu carro é limpo, porque eu uso energia elétrica, certo? E se a energia elétrica foi obtida através de uma termoelétrica, por exemplo? Indiretamente, você acabou usando combustível fóssil, uma termoelétrica a carvão, uma termoelétrica a gás, uma termoelétrica a óleo diesel, ok? Então, exatamente, para onde vão as baterias? Né? Então, existe um conceito chamado avaliação do ciclo de vida. Então, você avalia o ciclo de vida do produto, desde a fabricação até a disposição, ou seja, ao descarte de todas as suas peças e tudo mais. Isso tudo, pessoal, envolve liberação de carbono, certo? Então, para eu ter essa caneta aqui em cima da minha mesa, eu tive que extrair o petróleo, refinar o petróleo, transformar em plástico, ter alguém que levasse isso daqui até a loja onde eu comprei. Eu fui lá,
peguei meu carro, fui na loja, comprei, ou seja, toda a cadeia de liberação de carbono para essa simples caneta chegar aqui na minha mesa para eu conseguir dar aula para vocês. Ou seja, isso aqui tem uma pegada de carbono. Todo o carbono necessário para fabricar isso daqui, transportar isso daqui, para ele chegar aqui na minha mesa e eu conseguir utilizar, tem que ser contabilizado. Então, esse é o conceito de pegada de carbono. Certo? Então, vocês devem pensar dessa maneira abrangente. Ok? Então, essa é a minha dica. Ok? Então, agora eu vou ler algumas perguntas que fizeram aqui. O Jonathan perguntou: professor, meu grupo tem engenharia aeronáutica e engenharia elétrica. Podemos pensar em criar uma ideia em conjunto? Sem dúvida. Sem dúvida, Jonathan. Existem aí diversas ações com relação à diminuição de pegada de carbono, principalmente na engenharia aeronáutica. Tá? Então, isso envolve, sem dúvida, ações relacionadas à engenharia elétrica. O Juan perguntou: na nossa PS demos foco para engenharia elétrica, mas falaremos brevemente sobre engenharia mecânica. Perfeito. Uma engenharia acaba se entrelaçando com a outra, tá, pessoal? Não é proibido que você fale de outras engenharias ao longo do trabalho, mas obviamente você vai ter um foco central, ok? O Ricardo perguntou: professor, sobre a APS, gostaria de saber sobre a proposta e que tipos de detalhes são necessários, até que ponto é necessário detalhar a proposta. Penso assim: se não sou o criador do painel solar, até que ponto devo detalhar? Então, você não vai precisar esmiuçar qual é o processo de fabricação. O que você precisa citar é que durante o processo de fabricação, certo? Você tem emissão de carbono. Por quê? Porque um painel solar é feito de material de vidro, certo? O material de vidro é feito através de processos de aquecimento, certo? Ou seja, você vai esmiuçando e vai abrindo a cadeia de produção daquele processo, certo? Então, é aquela coisa, às vezes a gente acaba pensando, assim, isso daqui é uma coisa sustentável, né? Mas se você for olhar a cadeia de produção, a quantidade de carbono necessário, né, isso envolvido nos processos, queima de combustível fóssil, aquecimento, transporte, o que for, certo? A quantidade de carbono envolvido em cima daquilo é tão grande que às vezes você fala, não, certo? Não é tão sustentável assim, ok? Se vocês procurarem esse termo carbon footprint na internet, pessoal, vocês vão encontrar até calculadora de pegada de carbono, ok? Gabriel, professor, mas também temos que nos limitar a certo ponto do projeto. Se formos abranger em grande escala todo o processo, vamos fazer um trabalho muito extenso. Sim, você não precisa se desenvolver em todos os pontos, certo, Gabriel? Então você pode falar assim, eu vou estudar, por exemplo, um gerador eólico. Pronto, então você vai estudar o gerador eólico, você vai falar que o gerador eólico aproveita a energia cinética dos ventos, transforma em energia elétrica e assim tal, certo? E vai obter lá uma ideia central, certo? E fazer comparações com o método convencional. Por que o método de geração de energia eólica gera menos carbono do que o método de geração de energia através por exemplo, de uma termoelétrica, certo? Então você consegue fazer essa contabilização, certo? E explicar quais são os pontos, mas você pode também, né, comentar que no meio dos processos de fabricação daquele gerador eólico são envolvidos também processos de grande liberação de carbono, ok? Então não pode ser uma coisa muito minimalista, mas tem que ser uma coisa que justifique o trabalho, né? Certo? Data de entrega, pessoal, não sei dizer. Não sei dizer. Aí seria melhor conversar com o professor Amires, tá? Eu não sei dizer ainda qual é a data. Mas já comecem a trabalhar. O Lucas pediu para eu mostrar as fórmulas do exercício de novo. Está aqui, o exercício dela. Pronto, tá aí. Beleza, pessoal? Acho que com isso eu consegui dar um direcionamento para vocês.
podem mandar mensagem lá no meu e-mail, certo? Se vocês não têm meu e-mail, só um minuto. Pronto, tá aí. Ok? Se tiverem dúvidas com relação ao APS, podem mandar mensagens lá e assim que eu tiver um tempo eu consigo responder para vocês. Tem um e-mail lá que alguém mandou que eu não respondi ainda, vou tentar responder até amanhã. Beleza, senhoras e senhores? Com isso encerramos a nossa aula de hoje. Até a próxima quarta-feira. Cuidem-se e falou. O Ivan falou, pesquisar sobre iniciativa é diferente de elaborar uma proposta. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Tá? Então, o Bruno falou, devemos falar apenas da cadeia de processo ou é necessário mostrar algum cálculo? Ao longo da cadeia de processo, você pode mostrar algum cálculo, certo? Algum cálculo relativamente simples que você consiga ter pesquisado e falar assim, por exemplo, para fabricar o papel reciclado, né? Muita gente fala de papel reciclado, né? Só que em algumas situações o papel reciclado ele pode gerar uma pegada de carbono maior ainda do que o papel normal, o papel que foi feito foi feito através de um processo normal. Então você fala assim, às vezes o papel reciclado ele sofre um processo de transformação numa cadeia de processo maior, certo? Que acaba inviabilizando. Tanto é que antigamente o papel reciclado estava na moda. Hoje você já nem encontra mais. Você vai na Calunga, você quer papel reciclado. Está difícil de achar. Antigamente todo mundo imprimia papel reciclado. Hoje já se sabe que não é tão vantajoso assim. Né? Ok? Isso, tem mais uso de químico. Se tem mais uso de químico, tem mais pegada de carbono, não tenha dúvida. Certo? O Gabriel perguntou, não tinha faltado uma das questões do exercício? Sim, eu vou continuar na aula que vem, Gabriel, tá? Então, na aula que vem eu continuo lá a partir da letra D, tá bom? E vou explicar também uma outra forma de cálculo de produto vetorial para vocês também. O Ivan pediu para eu falar sobre a revisão bibliográfica. Pessoal, revisão bibliográfica é aquilo que você estudou sobre o assunto ou que existe falado sobre o assunto, certo? Então, a revisão bibliográfica é assim, né? Você vai lá e procura. Então, um autor falou sobre esse assunto num determinado periódico. Então, você cita o que o autor falou com as suas palavras. Você não pode copiar aquilo e colar lá, hein? Você copia aquilo e coloca lá. O João falou isso aqui em 2005. É plágio. Certo? Por quê? Porque você não vai escrever, você não é copiar e colar. Você vai ler aquilo e vai escrever com as suas palavras o que o João explicou. Certo? Então é muito diferente do que copiar e colar. Então cuidado com o assunto de plágio, pessoal. Plágio significa escrever exatamente com as mesmas palavras alguma coisa que alguém escreveu. Ah, mas eu citei. Não interessa. Se você citou, escreveu e copiou exatamente o que o cara escreveu, isso é plágio. Certo? Ou seja, você escreve com as suas palavras, de forma resumida, aquilo que foi tratado por um determinado autor. Certo? Então, a revisão bibliográfica é algo que você vai fazer com leitura de material sobre o assunto. Certo? Então, se você falar assim, eu vou estudar o assunto de novo, no mesmo exemplo, de gerador eólico. Então deve ter uma porrada aí de coisa que você encontra na internet, certo? Sobre esse assunto. Ou que você encontra em periódicos específicos sobre esse assunto, certo? Então você vai falar, o João falou que o gerador eólico consome não sei quantas toneladas de carbono para ser produzido. Então você escreve lá e tal. Beleza? O Eduardo perguntou, professor, posso pegar um esquema tipo um mapa mental de um autor, citando ele? Claro, sim, sem dúvida. Você pode colocar uma figura, certo? E falar assim, essa figura foi retirada ou adaptada de tal autor. Ok? Aí você, obviamente, explica a figura, né?
e falar assim, essa figura foi citada pelo autor tal, né, um fluxograma, por exemplo, de um processo de produção, e assim vai. Beleza? Então, maravilha, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula. Se tiverem dúvidas, eu posso tirar dúvidas aos finais das aulas. Se tiverem dúvidas antes desse intervalo de tempo entre essa aula e a próxima aula, pode mandar e-mail. É isso aí. Um abraço, até a próxima.